Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar para vocês o comando para desmembrar perfis soldados em chapas e para planificar perfis dobrados em chapas. Nós temos aqui 4 exemplos. O primeiro deles é um perfil I, soldado, uma CSD 250 por 84. Depois nós temos o segundo, uma CVS de 250 por 33, que é uma CVS, mas ela tem redução nas mesas. Esse perfil ele foi criado através de um comando novo do Tecnometal. Já vou mostrar para vocês bem rapidinho como que esse comando funciona. Imagina que vocês tivessem que cadastrar um perfil assim. Ele é um perfil soldado, ele tem todas as características de uma CVS de 250 por 33, porém existe uma redução na mesa superior, na mesa inferior, e essa redução não é simétrica. Então, agora nós temos uma rotina para inserir esse tipo de perfil. Vocês podem utilizar essa rotina perfil reduzidos, seleciona o perfil no banco de dados. Vocês vão ter disponível aqui todos os perfis que vocês têm cadastrados no banco de dados. Define um ponto de inserção, pode ser o ponto 1 para o ponto superior, o 2 para o centro do perfil e o 3 para o ponto inferior. Vai digitar as medidas para C1, C2, C3 e C4. Escolher a rotação do perfil. Então, se eu quero a rotação nesse sentido B igual a 0, ou B igual a 90, B igual a 180, B igual a 270. Eu escolhi aqui como B igual a 0. Simplesmente vai clicar em 2 pontos ou digitar as medidas, e aí está o nosso perfil com as mesas reduzidas e assimétrico. Ok? Então, voltando aqui, além dos 2 perfis soldados, eu tenho 2 perfis dobrados, uma cantoneira e um perfil U enrijecido. No perfil U enrijecido, eu também agora tenho a possibilidade de fazer a furiação nas abas enrijecidas. Foi adicionado o nível 4 para controlar esse tipo de situação. Então, a única coisa que eu tenho que fazer quando eu for inserir essa furiação é selecionar o nível 4. E dessa forma eu consigo colocar furiação, então, nas abinhas enrijecidas também. Ok. Tendo os perfis criados, no modelo 3D, basta que eu faça uma marcação qualquer. Aqui eu já fiz uma marcação, então todos eles estão marcados. Depois disso, eu tenho que fazer o CAN normalmente. Vou vir aqui em Tecnometal 4D, vou gerar o CAN dessas peças. Agora, se a gente visualizar dentro aqui da nossa obra, na pasta CAN, eu já vou ter o CAN, então. E aí, vocês têm, então, o CAN da M3, da M4, da M5 e da M6. Tendo, então, os CANs das peças principais, nós vamos criar agora os desenvolvidos e os desmembrados. Então, eu tenho a opção aqui, converte arquivo CAN de perfis soldados e dobrados em chapas. Quando eu clico, vai abrir essa janela. Eu seleciono o caminho onde estão os CANs da pasta que eu vou trabalhar. E eu tenho aqui 2 opções. Eu posso transformar CANs de perfis dobrados em chapas e CANs de vigas soldadas em chapas. Se por acaso aqui não aparecerem os CANs que vocês querem converter, vocês têm que verificar se o perfil está cadastrado no banco de dados que vocês estão utilizando. Às vezes acontece que você vai desmembrar ou vai planificar CANs de perfis que outra pessoa fez. Então, pode ser que você não tenha esses perfis cadastrados no teu banco de dados. Se você não tiver esses perfis cadastrados no teu banco de dados, os CANs eles não vão aparecer aqui como opção, tá? Então, se eles não aparecerem aqui como opção, vocês façam essa verificação. Vocês também podem escolher um sufixo para esse CAN desmembrado que ele vai criar. Eu normalmente utilizo underline, mas vocês podem utilizar um outro caractere. É sempre bom verificar lá com o pessoal do PCP da fábrica
ou se eles têm alguma restrição, né? Se a máquina CNC que vai importar esse arquivo tem alguma restrição, geralmente o underline ele é bem aceito. Então, eu vou primeiro converter os de vigas soldadas para chapas. Notem que ele já criou aqui, então, para o perfil principal, que é o M3, onde eu tenho a peça montada, ele criou o M3_1, que é a chapa da alma desse perfil, dessa viga. O underline 2, que é a chapa da mesa superior. E o underline 3, que é a chapa da mesa inferior. E o mesmo acontece para o M4, onde nós já tínhamos o M4, que é o perfil soldado montado. E agora nós temos os desmembrados, que é o M4_1, a alma. O M4_2, a mesa superior. E o M4_3, a mesa inferior. Agora vamos voltar para o comando para criar os desenvolvidos dos dobrados. Então, de dobrados as chapas, seleciono todos, ok. No caso do perfil dobrado, ele cria um CAN com o sufixo U. Então, eu vou ter o M5, que é o CAN da peça dobrada, que é o resultado final, e ela desenvolvida. E o mesmo acontece para o M6, a peça com o resultado final, dobrada, e o desenvolvido. Agora, pessoal, uma coisa importante de ser falada é que o arquivo CAN, ele é o arquivo para a máquina CNC. Então, ele não está aqui desenhado em escala real. Se eu preciso desse arquivo em escala real, eu posso converter, então, em DXF, né? Para criar o arquivo DXF de cada chapa ou também para fazer o nesting. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que faz o DXF de cada chapa, posição por posição. Então, vocês têm aqui a opção Cria DXF de arquivo CAN e Nest. Vai abrir essa janela, vocês vão selecionar a obra de vocês. O local onde estão os CANs. E aqui vocês conseguem dizer se vocês querem dividir esse DXF por espessura e material. Eu aconselho, porque ele vai criar uma pastinha separada para cada tipo de espessura e para cada material. Se você quer visualizar só as chapas, só o ferro chato, só elemento metro quadrado, que seria grade, chapa xadrez. E também se você quer multiplicar a quantidade. Esse multiplicar a quantidade é para quando a gente faz o nesting, que é, por exemplo, se a peça tem quantidade maior do que 1, quando ele vai fazer o nesting, ele vai colocar a peça com a quantidade que ela tem. Se a peça tem quantidade 10, ele vai desenhar 10 vezes a chapa. Mas isso é aqui no nesting. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz o DXF separado de peça por peça. Então, eu vou selecionar todas as peças que tem aqui. Uma outra coisa importante que nós temos aqui é o setup. Então, aqui eu consigo dizer, por exemplo, algumas configurações que são importantes dependendo do software que eu estou utilizando para fazer o nesting lá, que pode ser o Lantec, pode ser algum outro. Alguns deles, eles necessitam que sejam utilizadas algumas cores específicas para reconhecer o que é corte interno, o que é contorno, o que é furo e tudo mais. Então, essas configurações vocês podem fazer aqui. Vocês podem incluir, por exemplo, um diâmetro mínimo de furos, que é, vamos supor, se eu colocar aqui que o diâmetro mínimo é 21, qualquer furo que eu tenha abaixo de 21, ele não vai converter aqui no DXF, então esse furo ele não vai estar presente. Eu posso escolher o que eu quero aqui para cores de contorno, se eu quiser fazer alguma alteração. Eu também posso colocar um nome para layer, se eu precisar. Eu posso colocar um prefixo para as posições também. Uma outra configuração que é importante sempre deixar marcada é para ele transformar em polilinha. Desenha polilinha para contorno e desenha polilinha para corte interno, que é quando eu tenho um recorte circular ou em raio, alguma coisa assim. Se eu não deixar essas opções marcadas, eles vão ficar todos em segmentos. E se eles estiverem em segmentos, é bem provável que o software que você tenha lá para nesting não vai reconhecer esse contorno. Então, é bom deixar marcadas essas opções. Depois, a gente tem aqui uma opção também, que seria essa bulinatura.
Essa tradução, ela, na verdade, a palavra bolinatura, ela está escrita em italiano, né? E o que seria isso? Isso seria uma opção para, ao invés de fazer o furo, fazer só uma marca, para fazer uma marcação de onde vai ser colocado esse furo. Então, isso seria basicamente o ponto, né, a coordenada, onde a máquina ou o operador, se for um processo manual, vai dar uma batida que vai ficar só uma marquinha nesse local, que é como se fosse um pré-furo, né? É o posicionamento para ser feito o furo depois com uma broca, um processo manual, alguma coisa assim. Então, aqui você pode colocar qual que é o diâmetro que você quer que saia essa marcação, né? Porque essa marcação ela pode ser manual, ela pode ser automática também, dependendo da máquina CNC que você tem, E essa outra opção que nós temos aqui, comprimento mínimo dos segmentos, é o comprimento mínimo de segmento que você aceita dentro deste contorno. Então, se você colocar aqui que o comprimento mínimo dos segmentos é, por exemplo, qualquer segmento que tenha abaixo desse comprimento, ele vai eliminar. Ok, então. Depois que eu conferi essas configurações, selecionei os arquivos, só clico aqui em salvar para ele criar. Ele vai me pedir a pasta aonde eu quero salvar esse nest. Eu vou selecionar mesmo aqui da minha obra, na pasta CAM. E agora, quando eu abrir aqui, eu já vou ter, então, todas as pastinhas com a espessura e o material para cada DXF. Ele criou um DXF para cada arquivo. Vamos abrir um, por exemplo. Vou dar um zoom out para visualizar. E aqui está, então, o DXF em escala real. Esse é o arquivo que você pode utilizar lá no PCP para fazer o teu plano de corte.